Então, bom dia a todos. Mais uma vez, é uma alegria estar juntos para estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo aí do livro de Daniel. Estávamos próximo ali ao final do capítulo 1, né? Vamos dar continuidade a partir dali do verso 15 do capítulo 1 de Daniel. Se quiserem abrir as Bíblias aí, a partir do verso 15, a gente vai dar continuidade. Antes, eu quero ler um pensamento que eu encontrei essa semana, estudando aqui um pouco sobre o tema, da escritora Ellen White, a respeito do livro de Daniel. Olha o que ela diz. Isso aqui está no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 114. Ela diz o seguinte: quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhe-ão dados tais vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de coração. Então ela diz que quando o crente compreender bem os livros de Daniel, entender a mensagem Daniel e Apocalipse, a vida cristã dessa pessoa vai se transformar, vai ter uma nova experiência, uma experiência completamente diferente. E a gente sabe aí, né, pelos estudos, que esses dois livros são os livros mais emblemáticos da Bíblia, porque Deus revelou nesses dois livros todo o futuro, né? Tanto para João, ali no Apocalipse, como para Daniel. Então, lá no passado, Deus decidiu dar a Daniel a visão do futuro, das coisas que iam acontecer. Passou-se o tempo, Deus dá para João a mesma visão de uma forma um pouco mais diferente, as épocas tinham mudado, mas a mensagem praticamente é a mesma, revelando o que ia acontecer no futuro. Então Deus tinha um interesse grande de que seus filhos conhecessem o futuro, né? Conhecessem o que vinha pela frente, as coisas que iriam acontecer. Por isso ele deu a revelação. Então, por isso que Ellen White diz isso, que quando você estuda Daniel e Apocalipse, você tem uma experiência diferente de vida cristã. A tua vida cresce. E eu sou, assim, vamos dizer, a prova viva disso. Depois que eu comecei a entender melhor o Apocalipse, especialmente as profecias e porquê daquele simbolismo todo e tal, foi que eu percebi que Deus realmente tem um interesse profundo nos seres humanos e Ele queria que nós soubéssemos detalhes daquilo que vai acontecer, para nos preparar, para preparar a nossa vida espiritual para quando essas coisas acontecessem, né? Deus não deixou os seus filhos às escuras. Ele proveu conteúdo necessário, né, para que a gente pudesse saber. Então é um privilégio para nós podermos estudar o livro de Daniel, ter a Bíblia na mão, né, ter a ajuda de pessoas que já estudaram, né, já se aprofundaram e que essa mensagem vai enriquecer a nossa vida, né, espiritual. A experiência de Daniel e os seus amigos, né, nos dá lições maravilhosas para a nossa vida espiritual. Então é um privilégio a gente poder estudar esse livro, né? Então vamos lá, eu quero ler aqui esse trecho final que faltou aqui para a gente concluir o capítulo 1. Nós paramos aqui no verso 15. Até aqui, o que é que nós vimos, né, no estudo passado?
foi o início do exílio, né, babilônico, quando os filhos de Deus foram levados para a Babilônia como escravos, e ali a história do livro começa a falar sobre Daniel e seus amigos, a experiência inicial que eles tiveram ali na corte de Babilônia, aquele treinamento, né, que eles deveriam ter ali de 3 anos, para aprender toda a cultura dos caldeus, né, e tudo mais. E aqui o primeiro capítulo basicamente é a história desse início. E aqui a partir do 15, de onde nós paramos, diz assim que quando passou aqueles 10 dias que Daniel pediu para o dispenseiro dar para eles, né? Daniel disse assim, experimenta a gente, 10 dias, dá só para a gente legumes, não dá as iguarias do rei, e você vai ver se a gente vai estar debilitado ou não. Aí você disse. Então, o dispenseiro topou, e aí o relato diz assim, ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que eles deviam beber e lhes dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedorias, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado, que os trouxesse, e o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e em todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do reinado de Ciro. Muito bem, aqui é o primeiro capítulo, contando essa história inicial do que se passou naquele momento do exílio babilônico, né? Interessante aqui que quando terminou aqueles 10 dias que Daniel pediu para o dispenseiro, eles estavam com um semblante melhor do que todos os demais. Lembra que eu comentei aqui, né, que vários jovens foram recrutados para participar desse treinamento para poder depois servir na corte de Nabucodonosor. E provavelmente tinha outros jovens judeus também, né, porque Daniel e os seus amigos eram da linhagem, né, dos príncipes, dos nobres, né, de Judá, mas tinham outros jovens, porque o texto bíblico diz assim, e provavelmente tinha outros jovens de outras nações também. A gente vai ver isso aqui um pouquinho na frente. E eles, por conta daqueles 10 dias vamos dizer, de um regime estritamente vegetariano, eles se mostraram melhores, de semblante melhor do que todos os demais, né? Aí o dispenseiro percebeu que realmente eles tinham razão, então tirou a porção que era da iguaria do rei, né? Também do vinho e tudo mais, e começou a dar a comida vegetariana para eles, né? Aqui tem uma coisa interessante, que Deus honra aqueles que o honram, né? Abra aí em 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2 e o verso 30. Eu quero pegar só o finalzinho do verso. Acharam? Capítulo 2, verso 30.
de 1 Samuel. Acharam? Sim. O finalzinho. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão aviltados. Essa é a palavra de Deus. Deus diz que aqueles que o honram, ele também honrará. E essa foi o que aconteceu aqui, né? Daniel e aqueles amigos decidiram honrar a Deus e não participar e não se contaminar com a comida do rei, que era uma comida que não era a comida ideal, não era a comida que Deus havia orientado, né? Eles faziam uso de carnes imundas e um monte de coisas, e eles honraram a Deus nesse momento, e Deus os honrou em seguida, mostrando que eles estavam bem melhores de saúde e mostrando qual é realmente a ideia de Deus na questão de alimentação. Sim. Determinação do rei. O semblante deles era muito melhor, mas eu queria chamar essa atenção para isso, para esse verso aqui, que Deus diz que quando você decide honrá-lo, pode ter certeza que Deus vai honrar você na hora da aprovação. Quando você toma a decisão ao lado de Deus, toma a decisão correta e aquilo que Deus orientou, pode ter certeza, no momento da aprovação, Deus vai honrar e vai te livrar. É o que aconteceu aqui, né? Eles decidiram honrar a Deus e Deus agora os honrou. Aqui, no verso que nós lemos aqui, vamos voltar lá para Daniel. No verso 17 e 18, os 4 jovens, Deus deu a eles o conhecimento e a inteligência de todas as letras e sabedoria. Vejam, eram jovens já de uma boa inteligência, de uma boa educação, né? Eram os nobres. E eles, o verso diz que Deus deu a ele a inteligência de todas as letras e deu a sabedoria. Mas para Daniel, Deus deu algo especial, né? Deu aí o entendimento das visões e de sonhos, não é isso? Vejam, eles estavam inseridos na cultura babilônica agora. Deveriam aprender a cultura dos caldeus, dos seus conquistadores. Essa era a norma que acontecia quando os reis conquistavam as terras, conquistavam os povos, né? Tirava deles a cultura, tirava tudo que eles tinham de melhor e implantava neles a cultura do seu país, né? E era o que Nabucodonosor tentou fazer aqui, né? Trocou os nomes, como nós vimos, né? Trocou os nomes, impôs uma comida diferente, impôs cultura diferente. Eles deveriam entender da cultura caldeia, da astrologia, de tudo que eles tinham da ciência, né? E para poder acabar com a cultura deles. E eles estavam então agora inseridos na cultura babilônica, deveriam aprender toda a cultura dele, porém havia um entrave muito grande para esses jovens, porque a cultura dos caldeus estava associada a práticas idólatras e pagãs. Eu imagino a dificuldade que eles tiveram de harmonizar. Veja, estavam como escravos. Escravo não tinha muito o que querer ou não querer. Escravo fazia o que o rei mandava, não é? Mas eles tinham uma formação, eles tinham princípios. Irmãos, é como nós hoje na nossa vida cristã. Nós aprendemos pela Bíblia os princípios de Deus. E nós estamos inseridos no mundo programado para não servir a Deus. Não é? Então isso conflita com a nossa vida espiritual. E muitas vezes nós somos levados a vacilar
entre manter os princípios que você aprendeu da palavra de Deus quando você é confrontado com o mundo, não é? Essa situação é muito comum, que seja em casa, com pessoas não cristãs, com amigos, na escola, né? Especialmente universidade, quem faz faculdade, tudo, é um ambiente muito difícil para você deixar prevalecer os seus valores, os seus princípios. E é o que estava acontecendo aqui. Eles tinham princípios, só que agora eles estavam sendo confrontados com uma civilização idólatra, pagã, de doutrinas, deuses diversos e doutrinas diferentes, misturavam ciência com magia, não é? Por isso eram chamados de magos, de encantadores, astrólogos, esse tipo de coisa. E misturava tudo, conhecimento com superstição, né? Deuses que não eram os deuses dos israelitas. Então foi um momento difícil para aqueles jovens de poder harmonizar, né? Eles tiveram com certeza dificuldade de evitar de se deixar ser levado por essa má influência. Tiveram muita dificuldade, com certeza, para se manter distante dessas coisas. Mas quando analisamos os primeiros anos desses rapazes ali na corte, nós percebemos que eles tinham razões muito firmes para poder não se contaminar. E isso eram os princípios que ele tinha. Então é isso que muitas vezes, quando nós somos confrontados com o mundo, nós temos que rever nossos princípios. O que é que o que é que eu aprendi de Deus? Qual é o princípio que eu tenho que lutar por ele, não é? E eu vou dar aqui algumas razões que eles tiveram para não se contaminar com aquela cultura pagã. E essas razões, elas nos ensinam, para a nossa vida de hoje, sobre como se portar, né? No mundo, nesse mundo aí fora, em tudo aquilo que está aí fora, né? Essa cultura que despreza as coisas de Deus e valoriza as coisas do homem. Uma das razões, eles tinham firme resolução de permanecer fiéis a Deus. Ali estava em jogo a fidelidade a Deus, como está na nossa vida. Você muitas vezes fica diante de problemas que o que está em jogo ali é você ser fiel ou não a Deus. O que eu vou fazer? Vou ali no imposto de renda, vou fechar o imposto de renda. Se eu der uma marketada aqui, de repente eu recebo mais dinheiro de restituição, né? E ali naquele momento, você vai ser fiel a Deus, vai fazer o que realmente é, ou você vai dar uma maquiada para poder se beneficiar, né? São nesses casos da vida que muitas vezes a gente se encontra e que precisa ser fiel a Deus. E é o que eles decidiram aqui, eles tinham firmemente essa resolução. Não, nós vamos ser fiel a Deus, aconteça o que for, independente da vida ou morte, não é? Porque eles correram risco de vida aqui várias vezes, né? E eles tinham então essa vontade de fazer o que era correto, de se desviar do mal, né? Queridos, a vitória é possível, a vitória espiritual, na vida espiritual, é possível apenas mediante o correto exercício da vontade. Isso está em nós, está em mim e você. Você é quem tem que dominar a sua vontade. É como ser vegetariano e ir numa churrascaria e passar aquela picanha assim no espeto, né? Derretendo, né? Aquele carré de cordeiro. Então, assim, esses jovens, eles tomaram essa decisão, né? Isso era uma das razões. A segunda razão que a gente pode ver aqui é que eles tinham uma dependência total de Deus, coisa que muitas vezes nós falhamos em depender de Deus. Queridos, o plano de Deus sempre foi que nós dependêssemos dele. Não há vida separada de Deus. E você não vive nem um segundo sem Deus, né?
Nós estamos aqui respirando pela misericórdia de Deus. Eu agradeço todos os dias quando eu acordo por ter acordado com vida, por ter acordado mais um dia, pela misericórdia de Deus. Então eles tinham dependência completa de Deus, como nós vamos ver durante o relato aqui, o estudo, que tudo que eles faziam, eles recorriam a Deus, né? Uma outra razão, eles queriam cultivar a natureza espiritual e moral que eles tinham recebido. Eles queriam cultivar aquilo. Eles tinham aquilo como uma coisa de grande preço, de grande valor. A natureza espiritual e a natureza moral que eles tinham aprendido, né? Então eles queriam cultivar isso. Já estava profetizado os 70 anos de cativeiro. Sim. Quem foi que profetizou? Jeremias. Jeremias 29. Nós vamos chegar lá. Vamos falar disso hoje. Outra coisa, eles tinham uma vida de oração. Tinham uma vida de oração. Isso também é uma lição para nós, né? Vida de oração. Quantas vezes nós oramos durante o dia, né? Quantas vezes nós entregamos nossas dificuldades, nossas questões a Deus através da oração? Então, eles tinham essas razões para não se deixar influenciar pela cultura pagã de Babilônia. E no outro verso aqui que nós lemos, diz que Daniel recebeu o dom profético, né? O dom de profecia. Para Daniel, Deus deu a ele o dom de profecia. O dom de interpretar sonhos, visões, né? De saber o futuro. E esse é um dos dons que está listados ali em 1 Coríntios 12, né? Um dos dons é o dom de profecia. O dom de interpretar a profecia, de saber os tempos e os tempos em que as coisas iriam acontecer. O dom de Daniel, ele não foi um produto do treinamento dos 3 anos que eles passaram lá. Isso foi um dom que Deus deu a ele. Não foi resultado daquele treinamento dos 3 anos que Nabucodonosor impôs aos jovens, né? Daniel não aprendeu nada ali na escola dos adivinhos, dos encantadores, para poder interpretar sonhos e visões. Aquilo foi um dom que Deus deu a ele. O texto diz que Deus deu sabedoria e inteligência para os jovens, só que para Daniel Deus deu algo mais, que foi a possibilidade de interpretar os sonhos e visões. Então Daniel, ele foi chamado por Deus para uma obra muito, muito importante, e é por isso que nós estamos estudando aqui o livro dele e aprendendo com a vida de Daniel. Se você olha a vida de Daniel como um todo, você vê um homem completamente guiado por Deus, um homem que deixou que Deus guiasse a sua vida toda, desde o momento ali do início do cativeiro, quando ele era um jovenzinho, até o final da vida dele. E ele passou a vida toda como um cativo, né? Servindo aos reis que vieram. Mas Deus, olha, ele recebeu um chamado para fazer uma obra especial e ele se tornou um receptor de algumas das profecias mais importantes que nós temos na Bíblia. Foi dada para Daniel. A gente vai estudar essas profecias aqui, né? Em cada encontro, nós vamos ver como Deus deu a Daniel a visão do futuro. Algumas delas ele não entendeu, o anjo precisou vir explicar o que iria acontecer. E ele foi esse receptor dessas profecias mais importantes que nós temos na Bíblia. Daniel recebeu esse dom de profecia, de interpretações, visões, né? E por causa dessa habilidade dele, ele ficou conhecido na corte como um homem capaz de resolver enigmas, né? De dar soluções para casos difíceis. Quer ver isso daí? Quando depois, lá na frente, já no reinado do neto de Nabucodonosor, a mãe dele fala de Daniel. Veja lá, capítulo 5 de Daniel, vai um pouquinho aí na frente. A rainha, a mãe, ela se refere a Daniel dessa forma. Veja como ele ficou conhecido
né, lá no reinado. Capítulo 5, do 10 para frente, ó, a rainha, por causa das palavras do rei, aqui o rei, foi aquele momento do banquete lá, né? A gente vai chegar lá, né, nesse estudo de Beltesazar, que teve a questão da inscrição na parede, e aí o clima estava ali instalado, o clima de terror. Então a rainha entra em cena e diz assim: a rainha, pois, por causa das palavras do rei e de seus grandes, entrou na casa do banquete e falou a rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não se turbe os seus pensamentos, nem se mude o seu semblante, porque há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, que nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Olha a visão que essa mulher tinha de Daniel. Ela estava falando de Daniel. E constituiu, e teu pai, o rei Nabucodonosor, o rei o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então, Daniel ficou conhecido no reino como a pessoa capaz de decifrar casos difíceis, né? Dado essa habilidade e a esse dom que ele recebeu. Aqui no verso 19, né, vamos voltar lá para o capítulo 1, que nós lemos aqui, chegou o momento, então, deles se apresentarem ao rei, tá certo? Passou aqueles 3 anos lá, eles foram tratados do jeito que o rei havia pedido, menos a questão da alimentação, e eles foram apresentados, então, para o rei. E o que aconteceu ali? Quando, imagina que com 10 dias eles já estavam com um semblante melhor, imagina 3 anos depois, né? Eles estavam não só com a mente completamente lúcida e, vamos dizer, em perfeito funcionamento, dada toda a alimentação, né, que eles tiveram. Isso é um fato real, que a alimentação melhora, né, a nossa capacidade de entendimento, inclusive entendimento da Bíblia, né? Porque tudo aquilo que embota a nossa mente dificulta a obra do Espírito Santo. É por isso que a Igreja Adventista tem uma doutrina forte no sentido da alimentação, né? De cuidar da alimentação, daquilo que você põe para dentro do corpo. Porque aquilo que o corpo absorve, ela afeta a mente. E afetando a mente, afeta a espiritualidade. Porque o Espírito Santo se comunica conosco através da mente, né? Uma vez eu expliquei isso aqui, vou fazer só uma pequena referência. O nosso cérebro é um órgão pequeno, comparado com o corpo humano como um todo. Porém, pelo cérebro passa mais de 70% do sangue que circula em nosso corpo, irriga o cérebro. Muito bem. Então, se o sangue que está passando no teu cérebro é um sangue bom, saudável, o teu cérebro vai estar energizado e estar saudável. Porém, se passa sangue ruim, contaminado, o teu cérebro vai estar contaminado, vai estar prejudicado. E como é que eu produzo sangue bom? Como é que eu produzo sangue bom? Com aquilo que eu ponho para dentro do corpo, com aquilo que eu alimento. Como é que funciona? A gente come, a coisa vai lá no estômago, o intestino imprensa tudo ali e tal, joga umas enzimas e tal, faz aquela mistura, e aí o organismo extrai dali os nutrientes bons que vai para o sangue. E o sangue, então, irriga o nosso cérebro. Então é fantástico quando Deus instruiu a alimentação
Você vai lá em Gênesis, você vai ver qual era a alimentação que Deus propôs para o homem. Era a alimentação natural, não tinha alimentação cárnea, né? Isso veio depois. Mas então, quando Deus orientou, ele orientou que era saudável para você poder produzir sangue bom, sadio, e aí você ter sempre uma mente sadia, apta a absorver a comunicação do Espírito Santo. A ideia era essa, para poder o Espírito Santo te orientar na vida, para que você pudesse fazer as coisas à vontade de Deus. Eles se apresentaram ao rei e agora o rei percebeu que eles estavam em melhor força física, em beleza, em sabedoria, vigor mental, conhecimento geral de tudo, né? Não tinha rival para eles. O fato é que não havia rival para aqueles 4 rapazes, né? Veja só o que aconteceu ali. Eles se aplicaram com diligência aos estudos, porque no treinamento incluía o estudo, né? Não era só alimentação, era estudo, porque o rei queria que eles depois servissem na corte, não é isso? E eles se aplicaram com diligência aos estudos, fizeram a parte deles, fizeram o dever de casa, né? Eles foram firmes na decisão da alimentação, mas e não se deixaram também contaminar com as doutrinas, né, pagãs, os deuses pagãs. Eles se mantiveram distante disso e por conta desse conjunto de coisas, Deus os abençoou, de forma que quando eles chegaram para a prova final ali diante de Nabucodonosor, eles ganharam de lavada, né? Não teve nenhum rival. O rei ficou espantado com a forma como eles tinham conhecimento, e a Bíblia diz que era 10 vezes mais do que os outros. E imagino aqui que essa sabatina, né, que Nabucodonosor fez, o texto diz assim que entre todos, não se achou ninguém igual a eles. Então, isso denota que ali tinha um grupo grande de jovens. Não só hebreus, não só o povo judeu, junto com Daniel e seus amigos, mas também talvez de outras nacionalidades que Nabucodonosor conquistou, né? Talvez ali, sei lá, egípcios, fenícios, civilizações que Nabucodonosor conquistou. Então, devia haver ali um grupo grande e eles se destacaram diante de todo aquele grupo, 4 pessoas. Eles passaram a servir, então, ali no palácio, o verso 20 ali diz, né? Eles passam a servir ali e deve ter sido um golpe muito duro para os caldeus, os magos, os encantadores caldeus, terem sido passados para trás, vamos dizer assim, por 4 escravos. Deve ter sido um golpe duro no orgulho daqueles homens. 4 moleques, escravos, dominados, né? E agora vão para uma sabatina com o rei e os caras dão de lavada em todos eles. Em todos. Que fala entre todos, a Bíblia diz. E era sinal que o rei era justo e também tinha sabedoria, né? Sim, Nabucodonosor era um estrategista, não foi à toa que ele conquistou o mundo inteiro, foi o maior dos reinos que nós conhecemos, né? Na história, o mais rico, até a Bíblia diz até onde tinha terra, que se conhecia era de Nabucodonosor, né? Então não era à toa que o cara estava ali no comando, ele conhecia, era um cara inteligente, e a Bíblia diz que perguntou a eles, perguntou a todos, né? Sobre diversas matérias. Eu imagino que aqui entrou matemática, ciência, né, astrologia, tudo que ele queria saber e que os caldeus eram bons, né, nisso. E Nabucodonosor fez essa sabatina e eles se destacaram
em todos os aspectos, né? Então, eu imagino que foi um golpe muito duro para o pessoal da corte ali, e é isso que motivou a inveja deles contra especialmente Daniel, né? A gente vai ver depois o desenrolar, motivou a inveja daquele povo e os ciúmes de todos aqueles magos, encantadores e tal contra Daniel, né? E os seus amigos, né? E aí, por último, aqui do capítulo 1, no verso 21, eu esperava que alguém tivesse levantado essa questão aqui, os estudiosos aí de plantão. Diz aqui que permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Isso diz alguma coisa para você? Ciro já era outro reinado. Sim. O O capítulo 1 termina dizendo assim que Daniel, depois desse episódio da sabatina ali, e eles foram considerados os melhores, falou, não, vai ficar então, vai servir aqui na corte. Aí o verso diz assim, e Daniel ficou até o primeiro ano do rei Ciro, que viria depois. O rei Ciro aparece ali no capítulo 5, né, ali depois do banquete de Beltesazar e tal, e já era neto de Nabucodonosor, né? Foi o rei Ciro que libertou eles, né? Sim, foi Ciro que depois... Construiu o segundo templo. Exato, foi Ciro. Então, aqui diz que Daniel ficou até o primeiro ano do reinado de Ciro. Agora vai no capítulo 5, aliás, no capítulo 10 de Daniel. Vai no capítulo 10 de Daniel, eu quero esclarecer, porque nós estamos estudando e esmiuçando o capítulo, então essas coisas são interessantes, porque eu penso que logo vocês estarão dando estudo bíblico, né? Porque a ideia é essa, viu, Ana? A ideia é essa aqui, aprender a Bíblia, e depois que aprende, a gente compartilha o estudo da Bíblia, né? Aquilo que a gente aprende. Então é possível que ao dar o estudo bíblico, alguém fala assim, não, mas peraí, vai lá em capítulo 10 de Daniel. Diz que no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Peraí, aqui não está dizendo que ele ficou até o primeiro ano? Mas o verso 10 diz que ficou até o terceiro ano. Bom, é o seguinte, queridos, esse texto, esse primeiro capítulo aí, Daniel não estava preocupado em dar muitos detalhes. A ideia aqui não era dizer se ele, até quando ele ficou ou não ficou, a ideia era dizer o que aconteceu ali, né? Como Deus agiu e como eles se sobressaíram porque foram fiéis a Deus e tudo mais. Não era essa a ênfase aqui do capítulo, tá certo? Mas ele cita ali, e a impressão que se dá é que ele cita ali o primeiro ano do reinado de Ciro, porque esse ano foi um ano de grandes acontecimentos. Grandes acontecimentos. Ele frisa esse período assim e diz, olha, eu fiquei até o início do reinado de Ciro. E nesse início foi quando aconteceu exatamente o decreto, né? Porque Ciro ele conquista Babilônia, o reino de Babilônia termina, né? Passa o reino de Babilônia, e agora Ciro, que é o rei persa, ele autoriza agora os judeus voltarem a reconstruir Jerusalém, dar o decreto e tudo mais, né? Que era o cumprimento já de uma profecia, né, que nós já vimos até aqui, né? Deus disse que Ciro era o servo dele, que iria fazer toda a sua vontade, era ele quem ia permitir que reconstruísse, acabasse com o exílio e tudo mais, né? Então, Daniel parece que chama atenção para esse momento histórico, né? Uns eventos especiais que ocorreria naquele ano. E o primeiro evento era exatamente o fim de Babilônia, o fim daquele reino tão poderoso que eles estavam vivendo. E o outro seria esse decreto que seria de reconstrução de Jerusalém. Querem ver esse decreto? Vamos lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas 36. Veja como foi um ano de acontecimento muito importante, né? Porque talvez seja isso que Daniel tenha tentado frisar. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Quem foi que perguntou aqui de Jeremias? Acho que foi o Edu, né? Jeremias, essa profecia dos 70 anos de cativeiro, Jeremias já tinha predito ali que eles iriam passar 70 anos. Então, aqui em 2 Crônicas, diz que nesse primeiro ano de Ciro, para que se cumprisse a profecia de Jeremias, né, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim Ciro, rei da Pérsia, diz o Senhor dos céus, me deu todos os reinos da terra. Aí você vai continuar lendo, vai ver que é o decreto para que os judeus possam voltar, reconstruir o templo e tudo mais. Se você for um pouquinho na frente, aí, ó, na mesma folha, talvez, Esdras, no 1, a partir do 1 também, ó, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, determinou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão. No 2, assim diz o Ciro: o Senhor dos céus me deu... Repete aquilo lá, né? Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel e tal. Isso aqui é o decreto, então, que Deus operou através de Ciro. Então, esse momento foi um momento importante, crucial, na história do povo de Deus, e talvez então Daniel quis fazer essa referência aqui a esse momento, né? Até porque ele não poderia ele próprio se contradizer, porque depois ele escreve lá no capítulo 5, como nós vimos, né, no 10, dizendo: no terceiro ano de Ciro eu estava lá, e, né? Agora, olha só, quando o texto aí diz que para que se cumprisse a palavra do Senhor através de Jeremias, vamos ver a profecia de Jeremias, ó, Jeremias 29. Jeremias 29, 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Essa era a profecia de Jeremias sobre o cativeiro babilônico, tá certo? Que duraria 70 anos. Aí vai lá em Daniel agora, capítulo 9. Daniel 9. E veja o verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, esse texto que acabamos de ler, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, olha só que interessante. Jeremias predisse, né, quer dizer, Deus predisse através de Jeremias que o cativeiro seria de 70 anos, e Daniel está vivendo o momento do fim desse cativeiro, porque eles foram levados cativos, eles eram jovens, e agora se passaram o período de 70 anos, Daniel já estava ali com seus quase 90, e aí ele entende pelo livro de Jeremias, né, que ele estudou, de que estava chegando ao fim o cativeiro, tá certo? Então, veja como é interessante a gente fazer essa conexão, não é isso? O exílio judeu tinha um período que Deus disse: vocês vão ficar 70 anos, no fim desse tempo eu vou visitar vocês e vou trazê-los de volta. Depois ele diz: ora, é Ciro quem vai fazer essa obra, porque ele vai ser meu servo, não é isso? E agora, quando a gente vem para Daniel, a gente vê depois ali no capítulo 5, quando Ciro toma o poder, né, de Babilônia, aí Ciro agora permite que eles voltem e faz exatamente o que a profecia havia dito. Aqui também eu li um texto aqui, ninguém falou nada, mas quando a rainha diz assim: olha,
no reinado do teu pai, Nabucodonosor, tinha um homem que chamava Daniel e tal, né? E ela fala pai Nabucodonosor, mas na verdade não era o pai de Belsazar. Ele era o avô de Belsazar. Porque era comum você chamar de pai a figura mais ilustre do reino. Lembram que os judeus falavam meu pai é Abraão? Né? Mas não era pai legítimo, né? Não era pai porque gerou, mas chamavam de pai porque era a figura mais ilustre e tal. Então, ela se refere, olha, no tempo do teu pai, Nabucodonosor e tal, falando para Belsazar, que era neto dele, que fazia nessa ocasião um reinado de conjunto com o seu pai, Nabonido, embora Nabonido não ficasse em Babilônia, não ficasse ali em Babilônia, estava só Belsazar reinando ali, mas ele fazia um reinado em conjunto com o pai, Nabonido. Isso a história explica, né? A Bíblia não dá esse detalhe. Então, veja como é interessante, né? O decreto Crônicas e Esdras contam detalhadamente essa história, né, de como aconteceu. Então, nós estamos aqui no livro de Daniel, que não se preocupou em dar muito detalhe e dar mais aquilo que era importante, né, relatar, né? Ok? Então, beleza, a gente concluiu aqui o capítulo 1, bem na hora daqui da finalizar. O que nós vimos aqui então no capítulo 1? A experiência dos 4 jovens que decidiram tomar uma posição firme ao lado de Deus, né? Em não se contaminar não só com a comida do rei, mas com aquela cultura pagã e os deuses de Babilônia. Se mantiveram firmes, Deus honrou a vida deles, dando a eles um cargo importante no reinado e usando esses 4 jovens como ferramentas dele para mostrar que ele era o Deus que estava no controle do mundo. A gente vai ver agora no capítulo 2 o sonho de Nabucodonosor. Era simplesmente Deus revelando a Nabucodonosor o futuro e dizendo, olha, eu estou no controle, não é você. Você pode ser o imperador atual aí, que está no poder por enquanto, é a cabeça de ouro ali da estátua, mas eu estou no poder, né? Então a gente vai ver aí, sábado que vem, capítulo 2 de Daniel, vamos entrar no sonho e vamos ver coisas interessantes nesse capítulo, ok? Vamos ficar em pé, vamos orar?